Em algum momento da sua vida você já precisou ou ainda vai precisar de um profissional da medicina. Nesse dia 18 de outubro comemoramos o Dia do Médico. Essa data foi por referência por conta do dia do Santo São Lucas, ele que é padroeiro da medicina. Esse profissional é responsável por promover e cuidar da saúde de toda a população. Para falar sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Sérgio Zortea, aqui do município de Nova Bassano, que conta um pouco sobre a sua carreira dentro dessa profissão tão nobre. Eu vinha há muito tempo acalentando desde o primário, observando as pessoas, imaginando a possibilidade de ser um dia um médico. Vinha acalentando à medida que foi passando o tempo, segundo no curso secundário, e aí tive que tomar a decisão de ser médico. Mas, em face advir de uma família enorme, que tinha seus recursos, mas não eram tantos, o sonho não era tão presente. Imaginava que podia ser conquistado, mas nem sempre foi tão simples. De qualquer forma, no dia 13 de agosto de 1973, dentro de um caminhão Mercedes-Benz 1513, do meu pai, eu tomei a decisão, à medida que fui conversando com ele, discutindo qual era a possibilidade de eu fazer esse curso, e ele me estimulou, e sei bem que aquele dia o estímulo foi tão forte que nem sequer dormir consegui, mas a partir desse momento eu estava decidido e estava tomado o rumo que eu vinha sonhando. Esta foi a decisão. E nesse ano de 1973, estudei então por meio ano e já fui aprovado na primeira prova do vestibular. E assim comecei a faculdade. Eu venho atuando na área em Nova Bassano, em Nova Prata, às vezes algumas empresas, como médico especialista em medicina do trabalho e clínica e cirurgia geral. Venho atuando desde 1979. No dia 27 de dezembro de 1979, atendi a primeira paciente em Nova Bassano. E a partir daí, estou ainda aqui. A medicina te apresenta vários desafios que vão mudando os paradigmas com o tempo. Eu venho de uma época que poucos exames eram possíveis serem feitos, de imagem principalmente, exames laboratoriais sim, mas de imagem nem tantos. E depois foi se aprimorando as técnicas de investigação e de presença de exames de imagem, como ressonância, tomografia, etc, etc. Na minha época só tinha raio-x, no início da minha profissão. Então isso dificultava muito o trabalho médico. Hoje me parece bem mais fácil o diagnóstico, parece não, ele é mais fácil o diagnóstico, porque temos além da clínica, do setor de raio-x, os exames de ecografia, ressonância, tomografia, que nos facilitam muito a nossa vida em termos de diagnóstico, de acelerar o diagnóstico e tomar a decisão mais correta para o paciente. Acredito eu que os desafios que a medicina ainda tem é de criar para os profissionais médicos, jovens principalmente, a ideia de que não devemos abandonar a medicina daquela minha época inicial, que isto é, de ouvir o paciente, de tocar o paciente. Eu tenho, felizmente, a felicidade de ter 2 filhos médicos, o Dr. Túlio e o Dr. Franco, que já exercem a profissão dentro da medicina, e sempre disse a eles que se tivessem alguma coisa de levar da minha profissão, do meu exemplo, da minha vida, seria que eles não deveriam esquecer 2 coisas no trato do paciente, que era tocar o paciente e ouvir o paciente. Coisas que no dia de hoje, modernamente, é muito difícil, porque todos nós estamos no ritmo do aceleramento, e isto não traz no bojo a real situação, às vezes, do paciente que quer ser ouvido, quer ser examinado e assim por diante. Às vezes, só saber ouvir o paciente com calma, prestando muita atenção no que ele está te dizendo, ele consegue te dar o diagnóstico do que ele está vindo a buscar contigo. Então, o saber é fundamental na medicina, mas o saber ouvir e saber tocar no paciente é que traz a resposta final, globalizada da avaliação, mais completa, mais perfeita e mais positiva para com o paciente. Não menosprezando toda e qualquer profissão, que eu admiro todas as profissões, mesmo mais simples,
naquela pessoa que bate o martelo ou que levanta um peso. Eu trabalho com funcionários das empresas, como médico, como perito médico também. Acredito assim que a profissão médica ela é nobre por se tratar de coisas muito profundas da intimidade do ser humano, do comportamento, das dores, dos sentimentos e principalmente das doenças não só orgânicas, como psíquicas, que são, no contexto global, por boa parte do tempo na vida das pessoas, as que tolhem maior dificuldade no encaminhamento da vida dos seres humanos. De forma que você não atender a todos esses preceitos, esses cuidados ao examinar o paciente, você está fatalmente incorrido em erros, com certeza. Então, avaliar o ser humano no todo, ouvir o ser humano com calma, saber ouvir, dar tempo ao tempo, não ter pressa, mesmo que ele te apresse, mesmo que a sala de espera te apresse, você não deve ter pressa, você deve dar valor a quem você está atendendo. É preferível, eu sempre digo para minhas secretárias, é preferível atender um a menos do que atender mal a todos, ou apressadamente a todos. Então é muito importante saber ouvir. E este é o fundamento principal de uma boa avaliação, e aonde o paciente que vai te procurar, ele consegue sentir segurança e que o problema dele pode ser diminuído ou amenizado. Nem sempre o médico consegue tirar todas as dores, mas ele pode aliviar a dor. Ele pode diminuir a ansiedade do paciente e assim por diante. Acredito que a profissão médica deve ser encarada nos princípios fundamentais dela. O ser humano, o ser humano médico, ele tem que imaginar o que ele gostaria de ouvir de alguém, os conselhos, os princípios de vida. O que ele está procurando, afinal? Então, de forma igual, o ser humano que te procura deve sentir o quanto é importante uma boa avaliação. Deve sentir o quanto ele está sendo valorizado, o quanto é importante ele estar sendo ouvido. Isso é fundamental. Não esqueça, jovem profissional médico, que ouvir o paciente, tocar o paciente, assim como disse aos meus filhos, eu volto a te dizer, isso é fundamental. As coisas que chegaram até você hoje, através da tecnologia, exames novos, exames investigativos, exames de imagem, são auxiliares no desenvolvimento, no tratamento da tua profissão, mas nunca são os principais. Por vezes, quando você ouve um paciente, nem sequer precisa ser medicado. Ele sai dali satisfeito e resolvido o problema. Diria aos profissionais jovens que se nós pudéssemos dar tempo a eles, aos pacientes, com calma, ouvindo os pacientes, ouvindo e dizendo o seguinte: o que mais tu sente? O que houve mais? Como está a tua família? Está tudo bem em casa? Há algum problema? Perguntas desse tipo, que são genéricas, e ele puder dizer realmente o que está acontecendo. Às vezes, neste momento, ele para, ele chora, cai uma lágrima. Ali que está o grande problema dele. Não estava onde ele estava alegando que estava. Quer dizer, ele estava alegando que tinha dores, e nem sempre as dores estão lá. Estão no submundo do inconsciente, do porquê que ele está chorando, do porquê que ele está enfrentando problemas que ele não pode partilhar com ninguém mais. E você pode ser aquele ouvinte que deve segredar, que deve saber procurar, esmiuçar o mundo dele, para que possa, a partir deste mundo, você conseguir acalentar, diminuir as dores, orientá-lo melhor e assim por diante. A profissão ela é nobre, ela é profunda em função do que tu busca no paciente. Eu sempre digo aos meus pacientes, se eu tiver dúvida, aprendi com a vida sobre como tratar o paciente, pergunto, se fosse alguém o meu filho que estivesse na situação, como agiria? A resposta ela é imediata. Não tenha dúvida de dizer qual é a conduta correta que tu tens que fazer com o teu paciente. Se você te fizer, para ti, do teu íntimo, a pergunta, se fosse meu filho, se fosse minha esposa, se fosse alguém da minha família, que eu quero tão bem, a quem eu deveria recorrer? E qual é o procedimento que eu haveria de fazer? Qual é a minha conduta quanto às queixas do paciente? Essa solução é que tem que ser buscada. Se você não
se precipitar e procurar ver com profundidade o que este paciente está te procurando, você consegue com certeza agradá-lo, resolver o problema, tornar o mundo dele menos rude, menos doloroso e com menos dor. Você não é obrigado a tirar todas as dores do paciente. Você não é perfeito. Você deve sim amenizar o mundo ruim que está no mundo dele, aquela vida ruim que ele está vivendo, aquele momento ruim que ele está passando, e assim você minimizará as dores dele. E você tornará a consulta efetiva e verdadeira. É uma profissão nobre, acreditem nela, sejam pacientes, sejam ouvidores, sejam altruístas, acreditem nela. Ela é nobre, ela engrandece, ela fortalece, ela emociona, ela te cala nos momentos mais tristes que você possa também ter. Muito obrigado pela atenção.